Coisas incríveis acontecem quando uma mulher de Deus, ela desperta para viver o seu chamado. Quando Deus nos deu o tema da nossa próxima imersão de 12 horas, foi um despertar primeiro em mim. Nós não queremos mais ver mulheres dormindo, aceitando continuar como estão. Deus despertou tantas mulheres na Bíblia, por que não vai nos despertar para esse tempo e para essa geração? Então, dia 27 de maio, vai acontecer a nossa imersão Desperta. Essa imersão tem esse objetivo: levantar mulheres, despertar mulheres no seu potencial, despertar no espírito, despertar na família, na sociedade e despertar-se para si mesmo. Já imaginou 12 horas em um ambiente profético, em um ginásio com milhares de mulheres decididas a despertar? E você não pode ficar de fora. O anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Muito bom dia! E aí, tudo na bênção, gente? Começando, hein? Começando o programa Experimenta dessa manhã de terça-feira. Canta mais, seu galo! Canta mais, porque é terça-feira e nós estamos juntos com você aqui pelo SBT e, é claro, entrando agora para todo o interior de São Paulo e logo mais, às 7h30 da manhã, a gente entra para todo o Brasil. Bom, não é? É lindo, não é o que Jesus está fazendo? Olha, é terça-feira e terça-feira, dia 4 de abril, abril que é o mês da resposta. A minha pergunta para você hoje é simples e ela é direta. Tá precisando de uma resposta de Deus na tua vida? Sim ou não? Tá? Pois é, então deixa eu te falar que Deus tem resposta para você nesse mês. Prepara o coração, você vai ver, escreve o que eu tô te falando. Muitas respostas do céu virão sobre a tua vida
nesse mês de abril, tá certo? Para começar bem a nossa manhã de terça-feira, por aqui tem música e, é claro, você já sabe o combinado, sempre música boa. Pensa me atrai, ô música linda, hein? E você é atraído por essa presença de Deus? Pois é, que presença, né? Presença de Deus que nos atrai. Hoje é dia 4 de abril, dia do nosso devocional aqui também. Olha que lindo. Para você, eu acredito que isso aqui é resposta de Deus, né? Para nossa vida, para tantos aí nessa manhã de terça-feira. Deus sempre nos sustenta. Você acredita nisso? Você tem experiência com isso? Eu acredito demais nisso. A palavra de Deus está ali em Mateus 6,26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E não tem vocês muito mais valor do que elas? É óbvio que você tem mais valor, né? O sentimento de escassez latente tem cada vez mais assolado a vida das pessoas. Mas confie que Deus está com você e Ele o protegerá e o sustentará com a sua graça provedora. A graça de Deus não envolve somente a nossa salvação, mas também todas as dimensões da vida. A graça de Deus está sobre você. Por isso é fundamental confiar e entregar a sua vida por inteiro, corpo, alma e espírito, e depender totalmente do Senhor. Ele sempre irá fazer o melhor por você e não lhe deixará faltar nada do que você precisa. Na minha caminhada com Cristo, ele começa a contar experiências aqui que ele já teve com um Deus que sustenta, né? E aí, Deus cuida de nós de formas que não conseguimos entender. Troque a sua angústia por fé e esperança no Pai. Por mais que você não consiga agora enxergar o que vem depois da curva da estrada da sua vida, ele reservou um amanhã muito especial para você. Que lindo, hein? Que você acredite e saiba que Deus sempre vai te sustentar, tá bom? Nós vamos seguindo aqui com o nosso programa. Agora é hora de você receber aquela dose de cura, sabe? Agora é hora de você receber aquela dose que vai te levantar. A Bispa Geisa, sempre com uma palavra do céu para a tua vida, antes dela ministrar, só tem depoimentos. É o Momento MDC e, na sequência, doses de cura para você. Olá, eu sou a Maiara, sou voluntária aqui no Instituto MDC como nutricionista e eu vou passar hoje algumas dicas de como ter uma vida mais saudável e manter essa vida saudável. O primeiro passo é a alimentação. Nós comemos para nutrir o nosso organismo e não porque temos vontades, tristeza, alegrias. Então, o correto é que a gente se alimente mais vezes possíveis durante o dia. Então, ter um bom café da manhã, um lanche da manhã, almoço, pelo menos 2 lanches à tarde, o jantar e, se possível, a ceia, é uma forma de estar nutrindo o nosso organismo com mais nutrientes possíveis para que a gente não tenha que fazer reservas, ou seja, o organismo guardar coisas que a gente já tem porque a gente não está fornecendo para ele. A segunda dica é a hidratação. Quanto mais água a gente bebe, melhor. O organismo ele vai levar os nutrientes através da hidratação, através da água, para os nossos órgãos, para aquilo que a gente precisa. Então, nossa cidade é muito quente, quanto mais se hidratar, melhor. Em torno de 2 a 3 litros por dia seria o ideal. A terceira dica é não restringir muitos alimentos, ou seja, consumir todos os nutrientes possíveis, carboidratos, proteínas, lipídios, dentro de uma quantidade ideal, sem exageros. Então, se nós fornecermos ao nosso organismo os nutrientes necessários, não será preciso restrições, retirar nenhum deles. Isso faz com que a gente tenha mais saciedade e não precise cair em algumas tentações. A quarta dica é manter uma rotina de exercícios. Caso você não esteja fazendo uma dieta adequada, mantendo os exercícios pelo menos, você sempre vai manter os seus níveis de gordura no lugar certo, numa quantidade ideal. Então, não precisa se exercitar todos os dias ou fazer um excesso de exercício. 2 vezes na semana e manter uma constância, ou uma caminhada, ou um exercício na praça, isso já ajuda demais a manter o peso saudável. A quinta dica é quanto mais fibras e proteínas a gente insere no nosso dia a dia, mais saciedade a gente sente.
Então, incluir aveia, granola, alimentos integrais e os proteicos, que seriam os provenientes de laticínios, requeijão light, queijos brancos, né? Eles ajudam demais a ter essa saciedade, porque eles repõem alguns nutrientes que estão faltando no nosso organismo. Então, às vezes, a vontade de doce, ela vem da falta de fibras no organismo. E nós pensamos que é da ansiedade. Então, toda vez que sentir vontade de comer um docinho, tenta comer uma fibra, algo integral, um pãozinho integral, porque isso vai ajudar muito a passar essa vontade. A sexta dica é que você mantenha uma constância em tudo que você fizer. Tudo que você começar, tenta terminar ou sempre manter. Então, ao invés de pensar em fazer exercícios todo dia, mantenha 2 dias na semana, mas que sejam fixos para você. Assim como a alimentação. Não tente inventar muitas coisas ou fazer muitas coisas fitness. É apenas manter uma alimentação ideal, fácil para você fazer e que você consiga seguir todos os dias para que elas durem na sua vida e mantenham o seu peso ou até elimine um pouco de peso e te ajude nesse processo. E essas foram as dicas que eu passei para vocês, então sempre procure um profissional habilitado para te ajudar caso tenha mais dúvidas. Ai, que lindo! Gostou? Queria ver de novo. Vamos de novo, gente? Nova vinheta. Brincadeira, Não? vai embora. Não, tá bom. Tá bom, então, tá bom. Olha, dose de cura. Você sabe que a dose de cura, a gente entende que a gente precisa da palavra de Deus. Quando alguém está no tratamento, quando alguém começa a depender de um remédio, ele tem a necessidade, né, de falar assim, ó, não posso ficar sem. Não posso ficar sem, senão não durmo. Não posso ficar sem, senão não consigo ficar bem. Eu quero que você entenda que é a mesma necessidade que nós temos da palavra de Deus. Por isso, você faça um compromisso de todas as manhãs não sair de casa sem receber aqui com a gente a sua dose de cura. E hoje eu quero ler com você o Salmo 37, no verso 4, que fala assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu não poderia não falar dessa palavra, desse retorno de MDC, né? Eu não poderia deixar de falar daquilo que o meu coração está tão cheio. Está tão cheio dessa verdade. Sabe o que é deleitar-se? É contentamento. É ter satisfação. Então, muita gente ele só fala a segunda parte do versículo, né? Olha, Deus concederá os desejos do teu coração. Que gostoso, né? Então a gente fica dependendo disso, né? Deus vai conceder, a gente usa isso e Deus concede. Mas o que é deleitar-se? É encontrar em Deus o prazer, a satisfação, entender que Ele é suficiente. Se contentar em Deus, contentar-se em Deus. Descansar em Deus. Ter o Senhor como o Deus da sua vida. E falar: Deus, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Quando eu entendo isso, quando eu vejo o Senhor como aquele que me preenche, porque talvez você esteja buscando algo para te preencher. Talvez você esteja buscando, então, se eu me casar, eu vou ser feliz. Se eu ter filho, eu vou ser feliz. Se eu chegar nesse lugar, nessa posição, eu vou ser feliz. E aí você troca. Ao invés de falar que em Deus você é satisfeito,
que Ele te completa. Ao invés de se deleitar no Senhor, você busca nisso. Olha que segredo espiritual. Que Ele possa te preencher, que em Deus você encontre o teu prazer. E aí, quando eu me deleito nele, Ele concede os desejos do meu coração. Não busca a Deus por interesses, mas fala: Deus, a tua presença é mais do que tudo, a tua graça é melhor do que a vida. A gente até canta: hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero tua presença. Sabe o que essa música representa? Deleitar-se. Deus, eu não vou te pedir nada, eu só quero tua presença. É como se eu pudesse deitar no colo de Deus e falar: olha, eu não quero, eu estou no melhor lugar, estou na minha melhor fase, estou no meu melhor momento. Qual? Nos braços dele, podendo receber dele, podendo ser cuidada por ele, podendo ser protegida por ele, podendo encontrar nele a minha alegria e o meu prazer. E quando eu me derramo, me deleito, descanso nos braços dele, de verdade, sabe? Ele concede os desejos do meu coração. Acalma o teu coração nessa manhã. Continue louvando. Assim que terminar o experimento, enche tua casa de louvor. Se deleite em Deus. Sabe? Teu coração vai ter paz. Teu coração vai ter... Você vai voltar a viver. Você que está depressivo e quer voltar a ser feliz de novo, deleite-se do Senhor. E Ele vai realizar o desejo do teu coração, que é te curar dessa depressão. Recebe essa palavra, MDC. Bispa Geisa, sempre com uma dose de cura para a nossa vida, ou não é? Como é bom ouvir a palavra, hein? E ó, deixa eu te falar que por falar nessas doses de cura, esse livro MDC será lançado, sabe aonde? Na Suíça. Lá na Suíça, o livro MDC já está sendo traduzido em italiano. E por que lá na Suíça? Porque lá é o país com o maior índice de depressão do mundo. E pior do que isso, você não vai acreditar, lá na Suíça, o suicídio é legalizado. Você acredita numa coisa dessa? Triste demais, não é? Mas, num país onde o suicídio é legalizado, adivinha o que vai acontecer? Doses de cura vão chegar até aquele lugar e vai ser demais, é ou não é? Se você quiser ir com a gente, você pode. Essa viagem vai acontecer junto com a nossa viagem para Israel. A gente junto na Terra Santa, a nossa caravana de Israel, você pode estar ali junto com a gente nessa viagem para Israel. Na volta, voltando de Israel, a gente vai para a Suíça lançar o livro MDC. Vamos nessa? Tá afim ou não? Pois é, vagas limitadas, quase acabando, mas ainda, sabe qual vaga tá restando lá ou não? A tua. Ainda tem lugar para você, tá certo? E outra coisa muito bacana que vai rolar, dia 27 de maio, é a imersão de mulheres. Desperta. Olha aí, mulheres de todos os lugares aí da nossa região vindo despertar. Milhares de mulheres juntas num dia que vai marcar a tua vida. É o dia de imersão. 12 horas, começa 9 da manhã e só termina depois das 9 da noite. Ao adquirir o teu convite, você ganha uma camiseta como essa que está aparecendo aí na tua tela. Por isso, entre em contato já. Se você ainda não adquiriu o teu convite, vai lá no site, entra nas redes sociais da Cabana e aí, ó, tá aparecendo aqui na tela um QR Code, tá vendo? É só você vir aqui nesse QR Code, tá aqui, ó, bem aqui, ó, olha ele aqui, aí, ó, chegou aqui, ó, tá vendo?
vem aqui nesse QR Code, aponta a câmera do teu celular aqui e você então já faz a tua inscrição, beleza? Vamos ficar bem informado. Agora tem Time News e eu já volto. A gente vai continuar falando sobre o autismo. A Isa foi pra rua e a gente tem muito que conversar sobre esse assunto. Não sai daí. Bom dia, bispo, bom dia, bispa, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção? Hoje, terça-feira, mais um Time News do ar, com muita notícia, muita informação para o seu dia começar muito bem informado. E olha só que bacana, uma concessionária participou da soltura de 40 mil alevinos no rio Tietê, aqui nas margens da nossa região. É isso aí, o objetivo da ação foi ensinar as crianças sobre a importância do ciclo da água e da preservação de recursos hídricos e da biodiversidade. É isso mesmo, para encerrar as atividades de programação em alusão ao Dia Mundial da Água, a Triunfo Transbrasiliana, que é uma concessionária que administra a BR-153, participou da soltura de 40 mil alevinos das espécies pacu e curimbatás no Centro de Lazer Gentil Moreira, mais conhecido como Prainha de Ubarana, às margens do rio Tietê, com o objetivo realmente de ensinar e mostrar ali para as crianças a importância de você realmente renovar essa questão que é tão importante, que é a nossa questão ambiental. E dando sequência aqui ao nosso Time News de hoje, a Prefeitura de São José do Rio Preto prevê um impacto de 17 milhões com piso salarial dos professores da rede municipal. É isso mesmo. O projeto de lei que garante o pagamento do piso salarial nacional aos professores da rede municipal de ensino de Rio Preto, encaminhado à Câmara dos Vereadores aqui da cidade, na última sexta-feira, dia 31 de março, prevê um impacto de 17 milhões nos cofres públicos somente nesse ano de 2023. A proposta faz parte de um acordo entre o Poder Público e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal. O texto formaliza a incorporação da gratificação em sala de aula e dos 10% dos salários dos professores, além de garantir um reajuste de 6,81%, como foi aprovado a todos os servidores públicos aqui da cidade de São José do Rio Preto. E para encerrar o nosso Time News de hoje, a Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em peixarias aqui na cidade de São José do Rio Preto. A intensificação na fiscalização das peixarias aqui na cidade de Rio Preto vai até o dia 9 de abril e a Vigilância Sanitária de Rio Preto aumentou a fiscalização nas peixarias aqui da nossa cidade, período em que o consumo de peixe aumenta. Os produtos devem ser expostos em locais com temperaturas recomendadas pelos fabricantes. Além disso, o estabelecimento deve cumprir boas práticas de manipulação de alimentos. Caso você observe em algum local que não está de acordo com as normas da vigilância, é só você entrar em contato e realizar uma denúncia através do telefone 0800 770 5870. Em caso de descumprimento sanitário, a Vigilância Sanitária pode autuar o estabelecimento por infração, que pode ser convertido em advertência ou multa, que varia de R$ 366 até R$ 51 mil, dependendo da gravidade do caso. É isso aí, pessoal, nosso Time News vai ficando por aqui. Que você tenha uma ótima terça-feira, fique com Deus e até amanhã. Você bem informado nessa terça-feira. Eu amo Time News, hein? Fico ligadão e quando não aprendo coisa também. Deixa eu aproveitar, pedir para você mandar a tua mensagem para cá. Não me deixa sozinho aqui não. Manda o teu WhatsApp, tô esperando o teu WhatsApp aqui. Manda o WhatsApp, coloca aí o programa nas tuas redes sociais, divulga, espalha. Num mundo onde tanta gente espalha fake news, vamos espalhar coisa boa. Vamos espalhar Pix também. Oi, Fer. Vamos espalhar Pix também. Espalhar Pix, Fer. Faz Pix, um aí pra quem tá assistindo.
Faz um pra quem tá assistindo, então, Fer. Manda um WhatsApp que a gente faz um pix aí. Ah, tá. Ó a propaganda que eu não... Tô falando que o povo tá espalhando fake news, ó. Manda tua mensagem pra cá e divulga. Coloca aí nas tuas redes sociais o programa. Agora eu vou chamar a Isa. A gente continua falando sobre esse assunto tão sério, tão importante. Aliás, é um mês dedicado a isso, né? É o Abril Azul, falando sobre o autismo. Na sequência, a gente vai receber convidadas aqui na nossa sala e a gente entra também para todo o Brasil através da Com Brasil. Tem parentes, familiares em outros estados aí do Brasil? Não tem problema não. Agora o Experimenta chega lá também. Glória a Deus. É lindo, não é? Então, Isa, fala mais um pouco pra gente sobre o autismo, enquanto a gente arruma a nossa sala para receber essas profissionais da área. Aproveitando que aí no estúdio ainda estão falando sobre os autistas, conta pra mim, você conhece alguma pessoa autista? Eu acho que é difícil quando você não conhece como eu posso dizer? Quando você não conhece, né, o que é o autismo, né? A partir do momento que você já tem uma noção, que você já sabe o que é, eu creio que fica muito mais fácil. É o filho de uma amiga lá da igreja. Sim, a gente tem bastante contato com ele é uma gracinha, uma bênção. Eles são, assim, muito carinhosos, né? Apesar desse jeito deles de se distanciarem, eles são muito, assim, muito inteligentes, né? Eu acho que não. Né? A gente tem que tratar realmente como ela não tivesse nada, né? Não deve ser fácil, não. Eu tenho pouco contato com ele. E mesmo assim a gente vê, tem hora que ele... Teve uns dias atrás que falava, ô Fabrício, o nome dele é Fabrício, vamos lá, cara. Ah, não vou, deixa eu ficar sozinho. Não, cara, vamos, você não pode ficar sozinho, vamos com a gente, que ele tem 35 anos, mora sozinho, e às vezes ele se sente sozinho, aí ele quer viver no mundo dele, e aí a gente não, né, somos cristãos e a gente sabe que a gente tem cuidado, e aí a gente tem aquele cuidado com ele, fica tomando conta dele, e aí ele se isola, ele fica uns dias lá que não tem contato com ninguém e não quer saber, e de repente ele aparece. Tá tudo bem, fica tudo jóia com ele, e daí no segundo seguinte ele muda de novo. É difícil. Bem assim mesmo. Ele é difícil. A gente tem um autista em casa, né? É meu irmão. É uma criança assim bem difícil de lidar, você tem que saber lidar com eles, né? É uma criança que o comportamento deles é diferente de umas crianças mais saudáveis, assim. Não que ele é doente, assim, mas é diferente. Como é que eu posso... Sim, comida é diferente, cheiro, ambiente. Igual se tá aqui na rua pra eles, já não é tão bom, eles não gostam, né? Agora, te explicar ao certo, assim, o autismo é difícil, né? E ele faz algum tratamento? Sim, ele faz o tratamento aqui no HB, no Hospital da Criança. O que ele faz tratamento? Ele tá esperando vaga para terapia ocupacional, ele faz acompanhamento com fono e psicóloga. Este casal você já conhece. Conhece a história deles. Deus falava constantemente a eles sobre o propósito de salvação. Então nasceu no coração deles um desejo. O desejo de alcançar vidas, de ajudar, de curar. Assim, Deus dá a primeira oportunidade de falar do amor dele. Eles agarraram com unhas e dentes todos os dias, fazendo o melhor para ele. Muitas famílias foram alcançadas, mas ainda com a graça de Deus, tivemos a oportunidade de abrir as portas do Evangelho e alcançar mais de 202 cidades no interior paulista, totalizando aproximadamente 5 milhões de famílias. A obra seguia, com dedicação, carinho e amor. E não para por aí não. A necessidade de alcançar mais vidas ainda queimava no peito. E mais uma vez, com a graça de Deus, não somente o interior paulista, mas agora todo o território brasileiro. Em parceria com a Com Brasil, a palavra de Deus será propagada.
exibindo também no canal Claro TV, Sky, Vivo, Nossa TV, TV Rio Preto e também pela internet. Já temos mais de 1000 famílias em Portugal, famílias no Peru, na Austrália, Ucrânia e Itália e logo mais o mundo todo, porque o nosso propósito aqui é um só. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E olha só que bacana, hoje aqui na sala do Experimenta, nós estamos recebendo 2 profissionais de uma área que vai ser muito esclarecedora para nós aqui hoje. Elas tratam do transtorno do espectro autista. Quem aí nunca ouviu falar ou não conheceu de perto, seja na tua família ou de algum amigo, alguém que é querido teu, algum diagnóstico de uma criança ou de um adulto com autismo. Pois é, de uma maneira tão ampla, elas estão aqui para falar sobre esse assunto e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Bom dia! Bom dia! Tudo na bênção. Bom, vamos lá nos apresentando primeiro. Fernanda, prazer ter você aqui, viu, Fernanda? Prazer é todo meu, Bispo. Deus abençoe demais. Qual que é a tua formação, Fer? Eu sou fisioterapeuta, certo. Bispo, e já fazem 14 anos, né, que eu atuo na área, né, de neuropediatria. Então eu sou especialista em intervenção neuropediátrica e desde então eu trabalho só com disfunções neurológicas. Uau. E dentre elas hoje é o que vem mais tendo o autismo. O autismo. Que legal, um prazer te receber. Obrigada, aqui, viu? Bispo, E a prazer é Gabi meu. aqui com a gente também. E aí, Gabi, na benção. Na benção, Bispo. Então tá bom. Gabi, você já trabalha nessa área também? Sim. Conta um pouquinho pra nós. Eu sou graduanda em psicologia. Certo. Você é eu psicóloga? Não, eu faço faculdade de psicologia. Ok. E eu trabalho com ABA fazem 2 anos e meio. O ABA, pra quem tá ouvindo, assistindo o programa, o que é? O ABA é um dos tratamentos para autistas. Análise do comportamento aplicada ao autismo. Tá. Então a gente trabalha de tudo um pouco com os autistas. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui, sejam bem-vindas, tá bom? Eu sei que hoje tem muito assunto, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Primeiro de tudo, pra quem trabalha com autismo, o que mais irrita uma pessoa, no caso de vocês, quando ouvem alguém sem conhecimento falar do autismo, o que é mais tipo assim, não acredito que essa pessoa pensa isso ou fala isso? O que é mais crítico, vamos colocar assim? E aí? Eu acho que é quando as pessoas acham que o autista é só aquela criança que vai ficar isolada ou a pessoa que não vai conseguir ter o contato social, né? Tipo assim, não se socializa, é autista, isso. E pra você, Fê, o que você acha que é o pior da falta de conhecimento, assim, das pessoas? Acho que complementando exatamente isso que a Gabi falou, e as pessoas olham de uma forma muito errônea, né, para o autismo, achando que a pessoa não tem capacidades, não tem potencialidades, nem habilidades para serem trabalhadas, né? E uma criança começa a trazer algumas percepções desde pequena, né? Uhum. Então, isso magoa muito, eu acredito, que as famílias, até porque o isolamento do próprio julgamento das pessoas começam a ser muito evidentes desde pequeno. Já começa a tratar Sim. com diferença. Posso falar discriminação ou não? É muito pesado. Sim, Vocês acham isso? Sim. Existe, então? Existe até o preconceito, né? Muito forte. Olha que forte isso, hein? Pois é, gente, nesse bate-papo hoje aqui, com elas, psicóloga, fisioterapeuta, trabalhando com crianças com autismo, a gente vai descobrir muita coisa bacana. Agora, no último domingo, foi o dia da conscientização, né? Do autista. A gente viu nas principais redes sociais aí, principais revistas do país, muita gente falando sobre esse assunto, né? Por onde você acha que a gente deve começar? Eu tô feliz de ter vocês aqui. Eu acho que é uma entrevista tão séria, né? Para quem tá aí em todo o Brasil, acompanhando esse programa agora, tantas pessoas que sofrem com isso. Eu vou tentar conduzir da maneira como eu penso aqui, mas vocês fiquem à vontade para me interromper ou para dizer, Bispo, vamos falar sobre tal coisa. Primeira coisa que eu queria falar, como é que é a negativa dos pais? Tipo assim, eu já vi casos da família inteira falar, olha, essa criança é especial, tem alguma coisa, mas os pais, pro pai e pra mãe,
Não. Gabi, você que está fazendo aí a psicologia, atendendo no ABA, chega lá muita gente que nega, que você fala assim, como é que é? Com certeza, a gente tem muito disso, né, das pessoas entrarem num processo de luto. Eu acho que, principalmente porque quando a gente, eu vou falar gente porque eu tenho na família, Sim. né, tenho o Pedro. Quando a gente descobriu do Pedro, foi um processo de luto para todo mundo, porque a gente idealiza, a gente sonha e a gente coloca expectativas naquela criança que está por vir. E aí, quando vem e não é aquilo que a gente esperava, o processo de luto vem com no força, teu caso, né? que tem na família, como é que foi? Tá vendo? Fala, não é assim mesmo. Como é que é na prática, assim, isso aí? Bom, o do Pedro, quando a gente desconfiou do autismo, eu comecei a trabalhar com ABA logo em seguida. E aí, eu e minha mãe e minha irmã já ficamos, tipo... Como nasceu a desconfiança, assim? Como é que foi? O Pedro, ele não tinha contato visual, ele não respondia quando a gente chamava, ele fazia o flapping, que é o balançar das mãos, ele pulava muito, ele era uma criança muito agitada. E aí não é o que todo pai fala, é arteiro, é legal, criança agitada é saúde, tal. Eu acho que era uma arte diferente. Tá. Porque ele não explorava tanto, ele brincava sempre com as mesmas coisinhas e foi nascendo disso, talvez não seja uma criança típica, né? E aí a gente fez a avaliação dele e a psicóloga que fez a avaliação dele já deu um parecer de talvez seja. Aí a gente levou num doutor Gilberto daqui de Rio Preto e ele laudou o Pedro. E foi um processo muito difícil para todo mundo, eu acho, em casa. Porque era um sonho, o Pedro foi esperado... É a coisa mais linda do mundo, né? Eu não sei nem quanto tempo eu jejuei pra ter aquela criança. Que lindo. E aí, quando minha irmã chegou e falou que estava grávida, a gente sonha com uma coisa. Mas ele é super amado, ele é uma criança incrível. E a gente vê essa mudança, né, do processo de luto para o processo de aceitação muito clara. E é lindo, é maravilhoso, mas e aí, é quando difícil. Você aceita, você mergulha num tratamento que traz uma evolução. Você acompanha muito essa evolução. Sim, também acompanho, Bispo. E como a Gabi, eu tenho uma filha também que está dentro do transtorno. Sim. Uma filha autista? Uma menina. Quantos anos ela tem? A Lavínia tem 4,5. 4 anos e meio, a idade do meu filho. Então, meu filho Sim. vai fazer 5. Quando foi que você começou a perceber? Também negou ou não? Você que já era da área, já ficou de boa? Como é que foi na tua Eu casa? até me emociono um pouco, caso venha vontade. emoção. Mas a Lavínia foi muito nítido para mim, como profissional da área, percebeu que não estava sendo adequado o esperado, né, na fase de desenvolvimento dela. Porque as crianças entre 9 e 10 meses começam a interagir muito mais com a família, né? Dando tchauzinho, falando oi, mandando beijos, né? E isso foi algo que a Lavínia não fez. E o atraso tipo de aquela coisa normal, joga um beijo, tal. faz tchau pra titia, pra mamãe. A Lavínia não fez, mas até então nós achávamos que dentro do que nós estávamos vendo poderia ser adquirido no tempo esperado, né? Mas não foi o que aconteceu. A Lavínia foi tendo atrasos bem significativos nessa habilidade, né, da fala, mas a Lavínia sempre foi uma criança que teve uma interação, por mais que ela não se comunicava tão efetivamente, ela brincava, ela fazia muitas coisas, só essa questão que era mais evidente. Então, o coração da mãe já ficou, né, em alerta, porque a gente trabalha com aquilo, vê aquilo todos os dias e olhar e entender que aquilo era uma das primeiras evidências foi muito desafiador. Porque a gente não quer que aquilo seja dessa forma, né? Até por não querer que a criança sofra, Exato. né? Eu acho que o sentimento deve ser esse. Exato. Né? E por muito tempo eu fiquei muito em dúvida, com o coração apertado, sabendo que tinha algo errado. Mas calma, é ainda uma criança, tem tempo para adquirir habilidade. Mas eu não esperei, eu fui em busca de ajuda, então já coloquei ela, né, para fazer fonoaudiologia. Então ela lá, desde 1 ano e 3 meses, ela já fazia intervenções sem a gente ter o diagnóstico fechado. E aí veio a pandemia. Até porque é um diagnóstico que demora a concluir, né? Ele demora a fechar, né? E veio a pandemia, tudo fechado, as escolas fechadas, não dava
para nós termos mais evidência da situação, porque ela nunca tinha tido muita interação com crianças, né? Então, 2018 e 2019 foram momentos bem desafiadores no início do nascimento dela. E quando veio o boom da pandemia, para as intervenções tudo fechado. Então, nós contratamos profissionais para nos ajudar dentro da nossa casa. Então, nós passamos a pandemia toda com uma psicopedagoga e uma fonoaudióloga acompanhando, fazendo todo essa investigação. Graças a Deus você não deixou esse tempo ser um atraso, então. Não, mas ficava aquela dúvida, é ou não é, né? E foi muito engraçado o que aconteceu, porque na jornada eu passei por alguns médicos e eu fiquei com 2 opiniões, né, diferentes. 2 laudavam e 2 não laudavam. Meu então, Deus, assim, e aí? Quem que vai tirar minha dúvida? Meu Deus. E nós chegamos aí para São Paulo, em médicos referências, e os médicos que nós acreditávamos que dariam norte, que seria, por exemplo, um gancho para deslanchar, foram os que não laudaram. E aí a dúvida veio maior ainda o sofrimento, acho que da família, né? Não é, o que faz, o que não faz. Agora, vocês como profissionais, uma dúvida que eu tenho é assim, um exemplo. A criança, o principal sintoma, pelo menos o que todo mundo conhece, que é essa falta de socializar, ou tem gente que usa um termo, eu não sei se está correto esse termo, fala, a criança vive no seu mundo. É normal falarem isso, tem a ver, não tem nada a ver. Já ouviu esse termo? Sim, não é o mais adequado. Ok, não é legal falar isso. Estou dizendo, eu estou me expondo aqui como aquele que não conhece, tá, gente? Até para identificar com quem está em casa, de repente, para a gente, por exemplo, aprender isso, então, não se fala isso, ok? Agora, existe também por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lembra daquela fase que a pessoa ia no médico, tudo é virose, lembra? Tá, não sei o quê. Aí depois teve a da depressão, um exemplo, a pessoa está triste, é depressão, quer dizer, não, até você laudar uma depressão, depressão é coisa séria, existe, mas não é qualquer tristeza que pode ser chamada de depressão. Hoje existe eu não vou dizer um exagero, mas existe um parecer errado no sentido assim, a criança só é mais quietinha, ou só tem e a pessoa já logo diz, é autista, ou é autismo. Acontece de chegar isso até vocês também e ver e falar, não é autista. Mas, tipo, tá entendendo o que eu tô perguntando? Como tá muito em evidência, a criança não se socializa tanto, é autista. Não, às vezes é porque realmente vão ter pessoas que não se socializam tanto. Como é que é isso, assim? Existe gente que chega e não é... Eu acho que tudo vai da avaliação, porque o laudo ele é muito importante porque a gente define o resto da vida da pessoa, né? Então, falou tudo. A gente define um todo e a gente não fala, tipo, é autismo, não é autismo se a criança está em processo de avaliação, se o adulto está em processo de avaliação. A gente pode falar, olha, tem sinais, então a gente pode avaliar e estudar o caso, mas a gente não fecha diagnóstico só porque tem atraso e isso, é feita toda uma avaliação, não é só Porque não é porque tem um sintoma que necessariamente seja isso. Porque dentro do DSM, que é um manual que todo psicólogo usa, a gente tem critérios para bater antes de fechar um diagnóstico. Show. Então, a criança tem uma dificuldade de interação social, tem distúrbio sensorial, tem a falta de comunicação, de contato visual. Então, são vários amontoadinhos que juntos formam o transtorno, né? Comportamento. O comportamento disruptivo, enfim, inflexível. E aí é um todo. E por isso que a gente não pode chegar e falar, olha, o seu filho é autista, sem nem fazer uma avaliação, isso que eu queria saber. Porque senão é muito perigoso, né? Você julga um sintoma específico e já coloca dentro de... E não é assim que funciona então, né? E eu acredito também, Bispo, assim como a Gabi falou, hoje em dia existe na literatura muito mais avaliações que são fiéis para se tratar esse possível diagnóstico. Então, por exemplo, esses atrasos não é simplesmente olhar, mapear. Existe validação em alguns instrumentos avaliativos que nos respaldam
para a gente poder direcionar para os médicos, né? Hoje, normalmente, quem faz o diagnóstico são psiquiatras, né, Gabi? E neuropediatras. Você trabalha com isso há quanto tempo, Fer? 14 anos. 14 anos, quer dizer, muita história, né? Muita história. Nesses 14 anos, qual foi a evolução mais bonita que você já viu? Assim, o que mais te marcou, pelo menos? Eu acho que o respaldo inicial de terapias para independente, só nós estamos aqui falando de autismo, né? Mas em todas as áreas, intervenção precoce, eu acredito que seja o X do desenvolvimento e da qualidade de vida de qualquer indivíduo. Porque as crianças que iniciam bem precocemente, os resultados são muito diferentes e evidentes. E a qualidade de vida desses indivíduos mudam demais. Tem crianças que o prognóstico pela literatura poderia ser os piores. E hoje a gente vê uma certa independência, uma qualidade de vida, uma funcionalidade totalmente diferente. Que lindo isso, não tem preço, né? Não tem preço. São graus de autismo, Gabi? Como é que funciona assim? Sim, a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, caiu em desuso o termo de leve, moderado e severo. Tem autismo, mas é leve. Não fala assim então, ok? Agora é um até grau. Até se falam para distinguir, né, essas particularidades de cada um. Mas eu acho que o mais adequado a se falar é o nível de suporte. O nível 1 seria o mais leve. Mais brando, que não tem tanto prejuízo social, que consegue se interagir, né, ter uma funcionalidade melhor. E aí o 2? São crianças que precisam de ajuda para significáveis situações. Então, tem dificuldade na interação, tem dificuldade em atividades de vida diária, não consegue se alimentar, tomar banho sozinho, ou até conseguem, mas precisam de suporte. E o 3? O nível 3 a gente tem 2 tipos, né? O nível 3 com DI e o nível 3 sem DI. DI é deficiência intelectual. Certo. E aí são crianças que têm uma dificuldade considerável de interação, que o nível 3 suporte é o mais grave, assim, de todos. O mais aparente também de todos, o que mais demonstra. E sobre pessoas que se destacaram, é verdade quando diz que o autista, ele desenvolve capacidades maiores e ele tem potenciais mais desenvolvidos do que uma criança normal, não sei se eu posso dizer assim, por típica, exemplo, né? Típica, que fala, isso é real, ele tem esse QI mais alto, Depende. Essa capacidade maior, Depende. não é uma regra. Não é uma regra, e é bastante curioso falar sobre isso mesmo, porque tem crianças que desenvolvem altas habilidades, né? E aí é a partir daí que vem algumas especificidades dentro do que elas se propõem a fazer. Então tem algumas crianças que gostam de muitos números e se sobressaem em matemática por causa das altas habilidades e não, às vezes, somente por causa do autismo, né? Ele vem acompanhado. Mas tem muitas crianças que o hiperfoco possibilita essa, vamos dizer, expertise numa determinada função e ela acaba se tornando, vamos dizer, um perito naquilo. Então aquela história de que autista é mais inteligente, ou autista tem mais, mais aptidão nisso, então é mito, isso aí não é uma realidade. Ele pode desenvolver, mas não é porque ele é autista, simplesmente. Ok, tô entendendo. Cara, quanta coisa, né? Acho que a gente ficaria uns 2 programas aqui, né? Uns 2 programas falando. O que você acha importante pontuar aqui, aproveitar esse espaço que a gente tem? O que é importante falar nesse assunto? Espectro autismo, legal, temos essa porta aberta aqui. Essa semana, o que não pode deixar de falar, Gabi? Eu acho que a gente não pode generalizar algo que não é generalizável, né? A gente não pode colocar o autismo dentro de uma caixinha, afinal é um espectro. Então, de principal, a parte de você generalizar uma criança ou tudo do autismo, porque quando eu vi a reportagem de ontem e quando as pessoas falam, porque é uma criança que fica isolada, é uma criança que faz tal coisa, a gente generaliza algo que não se pode generalizar. Uau. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que
tomar como partido e não... tá atento ali. Legal. E você, Fer? Eu acredito que antes do autismo vem o ser humano, né, Bispo? E ele tem potencialidades, ele tem dores, ele tem alegrias, assim como qualquer ser humano, né? As pessoas costumam muito olhar pro autismo, para as dificuldades, para essa questão da interação social, né? E nem todo autista tem essas situações. Tem autistas que não parecem, né? Eu já ouvi muito, porque a minha filha, ela tem um nível de suporte muito baixo, né? Ela tem um nível 1. E eu ouço muito, mas ela nem parece. Não tem cara de autista. Não tem cara. E assim, autismo precisa ter cara pra ser. Nossa, que legal. Então, o que eu vejo muito é olhar para o que a pessoa e o indivíduo tem de bom, tem de potencial, e nessas questões de altas habilidades, aproveite que aquilo é algo bom dele e potencializa, né? Utilize daquele ser humano o máximo que ele pode dar. E eu acho que esse preconceito precisa ser muito mudado. Eu vejo que as pessoas não conhecem o espectro, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Que legal. Que a imagem mental que vem, eu acredito, para as pessoas é aquela pessoa que não tem condição ou não se comunica. Mas não, tem autistas que estão na sociedade aí bem camuflados e têm potenciais incríveis. E a gente vê grandes ídolos aí no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, que são autistas, né? Um grande exemplo, eu acho que pelo menos um dos mais famosos ou conhecidos é o próprio Messi, né? Ele não é. Ele não é. Messi. Todo mundo diz que ele é, não diz? Mas ele não é. Ele não tem diagnóstico de autismo? Diagnóstico. E da onde vem essa conversa? Ele conta, né, a história dele, que foi colocado pela habilidade dele ser muito, vamos dizer, precisa dentro do futebol, saíram com esse contexto. Mas que ele é autista. Eu mesmo já falei isso para várias pessoas. Já espalhei fake news, então, gente. Eu já espalhei fake news, porque eu mesmo já falei que o Messi é autista e eu tenho então ele não é autista, ele não tem diagnóstico de autista. Quem que tem? Da onde vem essa história que, olha, o cara é um fenômeno, é um gênio e é autista? Existe muito isso, né? Tem algum que vocês Eu conheço conhecem? uma Miss. Uma Miss? Eu não lembro o nome dela, mas... Não Ela lembro é o nome. autista. Ela é autista. E mas foi Miss. Muito bem. Tem ela, Eu tenho uma amiga que é psicóloga e também é Ela autista. é uma doutora hoje, é uma psicóloga formada e ela tem autismo. Ela é. Olha que legal. Isso aí são exemplos que nos mostram que tá tudo bem, né? Que pode ir lá, que pode superar. E eu achava que o Messi... Eu ia terminar dizendo, ó, que vocês sejam um craque como o Messi. Vocês quebraram minha entrevista aqui. Olha, muito bacana. E esse bate-papo, então, sobre o autismo. Se você tem na tua família, tem entre amigos próximos, conhecidos e quer mais informações, você pode entrar em contato mandando o teu WhatsApp aqui para o nosso programa. O telefone está aí na tua tela, o QR Code, aproxima a câmera do teu celular e você já vai direto para o nosso WhatsApp, que é 997349527. Lembrando que nós temos o nosso Instituto MDC, que pode te ajudar também, te ajudar nesse momento em que você está com dúvida. Ali no Instituto MDC, atendimentos psicológicos gratuitos, e lá na Cabana, sendo preparada uma sala só para autistas, né, Gabi? Aí a coisa vai ser linda, hein? Eu tô tão empolgado com isso que eu não também vejo tô bem ansiosa, a gente tá ansiosa. Eu não vejo a hora. Vai estar lá também, Fer, junto certeza. nesse projeto. Com certeza. Pois é, a gente se preparando para receber essas crianças que são tão especiais. Acho que você falou a frase que diz tudo. Antes do autismo, antes de qualquer coisa, o ser humano, né? E o quanto ele precisa desse cuidado, Com não certeza, é? Obrigado por terem vindo, viu? Obrigada, Deus obrigada. abençoe. Amém. Vocês instruíram muito. Vocês viram o meu nível também. Isso que é legal. A gente não conhece. É um assunto que tem que ser mais explorado. Com certeza. É ou não é? Temos que falar. Vocês podiam voltar aqui, hein? Podia voltar pra gente falar mais disso. Abril é o mês azul, então eu acho que é o mês da conscientização do autismo, a gente... Ficou como mês inteiro disso? Mês azul? Olha que legal. Mês de conscientização, então, do autismo. E hoje vocês nos ajudaram a nos conscientizar mais. Amém. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada. Um beijo. Ó, pra você que tá aí assistindo o programa, você fica agora com um trecho de um culto que a gente preparou. Aí pra tua casa. Seja abençoado.
A verdade é que ele se acomoda naquele lugar. Eu não estou criticando ele, porque quem estava viajando 1000 quilômetros de camelo com a família era ele. Então eu não sei, meu irmão, por que ele não completou a jornada até o final. Eu não sei se foram as dificuldades da viagem, eu não sei se algum membro da família se cansou, eu não sei se ele olhou para a terra de Harã e viu ali uma oportunidade. O que eu sei é que ele se acomodou. E Deus mandou te entregar uma palavra. Nesse ano de 2023, todo comodismo vai cair por terra da tua vida. Deus mandou eu te entregar uma palavra. Você não vai ficar acomodado em Harã, porque Deus quer concluir uma obra na tua vida. Deus quer te levar para Canaã. Eu vim aqui hoje como um profeta de Deus, e Deus mandou eu dizer para você: se Terá não tivesse se acomodado, talvez hoje não fosse Abraão o pai da fé, talvez o pai da fé fosse Terá, mas toda vez que a gente se acomoda, a gente deixa de viver o que Deus tem para nossa vida. É 15 de janeiro e a boa nova para você hoje é: você não vai se acomodar, vai sair daqui, vai se levantar. Se prepara, a bispa liberou a palavra, é tempo de crescimento. Comodismo cai por terra da tua vida e se levanta um povo que vai atrás de viver o que Deus tem preparado. Aleluia! Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai ficar no meio do caminho. Pois a ordem é chegar do outro lado. Pai. Você vai chegar. Você não vai parar. Vai. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar não.